Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Nesse episódio vamos mergulhar em uma reflexão sobre temas como a interpretação bíblica evoluiu ao longo dos séculos, atravessando culturas, línguas e tradições, de que forma a hermenêutica influencia a maneira de lermos, entendermos e vivermos a Bíblia nos dias de hoje. Quer entender mais sobre a hermenêutica bíblica? Fique com a gente, voltamos já. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Os convidados de hoje são o pastor Zenaldo Oliveira e o pastor Wilson Santos. O pastor Zenaldo Oliveira é mestre em teologia, com uma vasta trajetória, tanto no meio corporativo quanto no ministério pastoral. Ele compartilha hoje sua experiência em conhecimento e fé, trazendo uma palestra sobre a evolução histórica da hermenêutica bíblica. Entenderemos como a interpretação das Escrituras se transformou ao longo do tempo e como isso impacta diretamente nossa leitura e vivência da Palavra de Deus hoje. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Diálogo, pastor Zenaldo e pastor Oliveira, suas considerações iniciais. Pastor Zenaldo. Obrigado por estar aqui, doutor Paulo, obrigado pelo convite, é um privilégio, uma satisfação estar aqui do lado do pastor Wilson e esperamos contribuir aí para a edificação da igreja com a apresentação de princípios bíblicos importantes para os nossos dias. Pastor Wilson Santos. Muito obrigado, doutor Paulo, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu creio que vai ser mais um momento muito edificante, em que a gente vai estar trabalhando com a palavra de Deus. Isso é bom demais. Perfeito. O pastor Zenaldo Oliveira é natural da Paraíba, Campina Grande, na Paraíba. Ele é graduado pela Universidade Federal do Maranhão em Economia, tem pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela USP, formação de executivo pela Fundação Dom Cabral. Também tem formação executiva pela Kellogg School of Management e é mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Também trabalhou na Vale durante 32 anos, ocupou alguns cargos lá, diretor global de operações logísticas, diretor de ferrosos do Sudeste e foi presidente da Vale Colômbia, onde ele implantou e morou durante 3 anos lá. Hoje ele é ministro pastoral, é pastor da Igreja Batista do Renascença, não é isso? Perfeito. E o pastor Wilson é natural de São Luís, estudou no Colégio Batista Daniel de Latouche, desde 1967, possui pós-graduação em Engenharia Clínica pela UFMA, licenciatura plena em Matemática pela UFMA e IFMA, é bacharel em Teologia pela Beth Racan e é pós-graduado em Aconselhamento Bíblico. Sejam muito bem-vindos aqui ao Conexão Diálogo para essa conversa. Pastor, como foi que o senhor chegou aqui em São Luís? Eu cheguei aqui em 85, eu vim exatamente trabalhar na Vale. Na época eu estava terminando ainda o que nós chamamos hoje de ensino médio, né? Sim. Um curso profissionalizante na área de eletrônica na época. E a Vale estava começando um projeto aqui, o Projeto Carajás, né? Um projeto aqui do Norte. E a Vale foi fazer alguns processos seletivos ao longo do Nordeste. E foi lá na minha terra, lá em Campina Grande. Lá havia uma escola técnica bem reconhecida, Escola Técnica Redentorista. E foi assim que eu entrei nesse processo, passei e vim para cá, de 18 anos. Pronto. Aí vamos entrar logo no nosso tema, pastor, a evolução histórica da hermenêutica bíblica. E o senhor trouxe aqui uns slides bacanas. Sim, sim. Então, antes da gente começar a apresentação, o que é hermenêutica bíblica? É importante exatamente nós começarmos a falar de hermenêutica, porque não é um termo do nosso cotidiano, né? É um termo teológico. Às vezes até assusta, porque por não ser parte do nosso vocabulário, hermenêutica, o que é isso, né? Para que serve? Mas a hermenêutica simplesmente é a interpretação.
A hermenêutica ela não só é usada vamos dizer, no meio eclesiástico, mas também no meio jurídico, por exemplo, né? A interpretação de textos. E nós precisamos muito da hermenêutica, né? A hermenêutica, ela, ela vem de um termo grego, hermenêutike, né? E tem a ver exatamente com interpretar, traduzir. E na mitologia grega havia um ídolo, um deus, né, da mitologia chamado Hermes, e muitos atribuem a esse nome Hermes por ele ser, o pessoal chamava ele de um mensageiro de outros deuses, que ajudava na interpretação, e é por isso, e é daí que advém esse termo hermenêutica, né, da mitologia grega. Mas o conceito básico de hermenêutica, o significado é a interpretação. Certo. Bom, então vamos dar continuidade na sua apresentação, pastor. Fique à vontade. Aí eu e o pastor Wilson, a gente pode fazer alguma pergunta, né? Fazer alguma pergunta, uma sugestão, ou a ideia que nós temos, e aí a gente pode tecer comentários, tá bom? Ok. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Então, vamos lá, pastor. Perfeito. Então, é, nossa audiência pode acompanhar, né, nos slides. Nós colocamos aí a etimologia da palavra. A definição é a ciência que define princípios ou métodos de interpretação de um texto. No nosso caso, textos bíblicos, né? É, e aí, doutor Paulo e o pastor Wilson, e para toda a nossa audiência, a importância da hermenêutica, né? A hermenêutica ela tem uma metodologia, ela tem pressupostos, ela tem princípios, é uma ciência, né? E precisa ser interpretada conforme esses elementos. Não pode ser simplesmente uma hermenêutica intuitiva. Então, nós temos a hermenêutica metodológica, que obedece a princípios, metodologia, e tem a hermenêutica intuitiva. A hermenêutica intuitiva, ela traz um problema, porque muitas vezes nós, como leitores de um texto, nós queremos colocar no texto a nossa interpretação e não trabalhar, que é o princípio básico da hermenêutica, buscar a intenção original do autor. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos deixar claro para a nossa audiência, né, para o nosso povo, nossos irmãos, eu não posso colocar no texto aquilo que eu acho que o texto está dizendo. Eu preciso buscar no texto aquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu. E aí tem o seu contexto, tem o seu gênero e tudo mais. Quando nós olhamos pressupostos, né, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela tem uma origem divina e humana. Divina e humana por quê? Porque a palavra de Deus ela foi revelada a homens. Esses homens que escreveram, né, cerca de 40 autores, em tempos diferentes, em contextos diferentes. Nós temos aí um período de mais ou menos 1.500 anos, o tempo que levou realmente para Toda a escritura. toda a escritura, né? 1.500 anos. Então você tem boiadeiro como Amós, você tem rei como Salomão, você tem pescador como Pedro, como João, né? Você tem filósofo escrevendo como Tem Paulo, nobres como Isaías, né? nobres como Isaías, exatamente. Então, você precisa levar isso em consideração, né? O autor, a personalidade do autor, o seu conhecimento, a sua cultura está presente no texto. Mas, ao mesmo tempo, você não pode se prender e achar que somente com os elementos da ciência humana você vai entender o texto, porque tem o lado divino, né? O autor divino. Então, o Espírito Santo é quem revelou. A Escritura é divinamente inspirada. Então, eu preciso de elementos humanos para entender contexto, para entender gênero, o que eu estou lendo, a intenção do autor, o tempo, a geografia, mas isso não é suficiente. Eu preciso, acima de tudo, tempo com Deus, oração, busca para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos dê entendimento para que a gente realmente tenha pleno entendimento do texto, né, com o qual nós estamos lidando. Então, essa e a questão é buscar realmente a intenção do autor. Existem gaps, né, lacunas consideráveis entre nós e o autor. Primeiro, nós estamos falando de tempo, a Bíblia foi escrita em um outro tempo, né? Não é da nossa sociedade contemporânea. Nós estamos falando de pelo menos 2.000 anos
entre nós e os últimos autores. A geografia não é a nossa. Nós estamos no Ocidente, a Bíblia foi escrita no Oriente em outro tempo, né, com uma cultura diferente da nossa, num idioma diferente, né? Nós temos a presença do hebraico, do aramaico em pequenos trechos e do grego. Então, veja, é muito distante do nosso português. A cultura, como eu já falei, o contexto histórico, né? Como era o mundo quando a Bíblia, né? Nós estamos falando dos primeiros escritos lá com Moisés, quando você tinha o Império Egípcio, o Império Assírio, impérios regionais fortes. Você imagina o que aconteceu de lá para cá, né? Nessa questão do mundo, da evolução. Você nem sonhava em ter sequer a Europa, que é considerado o velho continente. Imagina as Américas, né? Você Sim. está falando de um mundo antigo, numa situação antiga, outro tipo de sociedade, outro modo de vida, e foi nesse contexto que a Bíblia foi escrita. Então, tem que ser considerado o contexto histórico. E o gênero literário, que nós encontramos diversos na palavra de Deus, né? A presença de diversos gêneros literários. E nós precisamos entender, quando estamos lendo a Bíblia, ora você está lendo a lei, que é uma ordenança, uma promessa, ora você está lendo um poema. Ora, você está lendo um texto de sabedoria de alguém que observou as relações humanas, a natureza, e está colocando lá o seu ponto de vista, a sua visão a respeito daquilo que observou. Ora, você está lendo uma carta que é destinada especificamente a um público. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que não haja precipitação na interpretação bíblica. Inclusive, pastor, só para contribuir, qual é a etimologia da palavra Bíblia? Só para as pessoas entenderem por que é Bíblia. Pois é, a Bíblia é um conjunto de livros, né? A Bíblia vem de biblos, e vem por conta exatamente de ser um conjunto de livros, que inicialmente foi formada a partir dos papiros lá do Egito, uma planta que dava lá às margens do rio Nilo. Depois, com a dificuldade de se manter e de se escrever em papiro, que a gente imagina que não era muito fácil, né? Imagina a confecção e a preservação em papiro. Veio o pergaminho, e foi até assim, o papiro, ele, por conta de algumas dificuldades ali, até de guerras naquela época que era muito frequente, o papiro não chegava fácil na região norte, ali onde nós temos hoje a Turquia. E ali foi desenvolvida uma outra técnica, que era do pergaminho, usar o couro do gado miúdo, né, chamado, das ovelhas. E a partir daí foi o pergaminho, que teve origem lá em Pérgamo. E daí veio o pergaminho, que passou a ser outro elemento. E ficou durante muito tempo o pergaminho, em rolos, né, até você ter aí o advento do papel. Bem mais na frente, nós estamos falando já do século XII. Isso é importante, isso. Sim. Sim, sim. Quando nós falamos de exegese, eu trouxe só um texto aqui para a gente, um texto hebraico, né, que é o texto de Gênesis, né, Bereshit, que nós chamamos Gênesis, em hebraico é Bereshit. E é interessante, doutor Paulo e pastor Wilson, porque o, o judeu, ele tinha o costume de colocar o nome dos livros, né, baseado nas primeiras palavras, na primeira ou nas primeiras palavras, para facilitar. É difícil nós entendermos algumas lógicas nos dias de hoje, né? Porque você pega a sua Bíblia, está lá separada já em capítulos, versículos, a ordem, tudo no mesmo, né, no mesmo livro. Naquela época eram os rolos, né? Então você imagina esse conjunto de livros, né, guardado em determinado lugar, não tinha cópias em abundância. Às vezes você tinha uma cópia numa comunidade, às vezes ficava só no templo. E quando precisava se buscar encontrar o livro, então eles, para facilitar, eles colocavam as primeiras palavras. Então, Bereshit é porque o livro de Gênesis começa exatamente Bereshit, que quer dizer no princípio, né? E aqui eu trouxe Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamai, Veit Haaretz, Veit Haaretz Hayatá. Essa eu grifei aqui, a audiência vai poder ver, numa cor diferente, porque esse texto no original, ele derruba aquela tese, aquela teoria da lacuna, Sim. que diz que houve ali o chamado dilúvio de Lúcifer, né? Que o pessoal diz, olha, a Terra tornou-se sem forma e vazia. Essa palavra raitá, ela não pode ser aplicada, não pode ser traduzida como tornou-se. Ela pode ser traduzida no campo semântico dela como era ou estava. Então não se aplica tornou-se. O pessoal força para colocar tornou-se e dizer, olha, Deus criou tudo perfeito, depois tornou-se.
sem Sem forma e forma vazia porque houve né, a queda de Lúcifer. Aí criou uma teoria. Sim. Então, eu trouxe esse texto só para ver que a gente precisa mergulhar um pouco mais e mais profundo, até para evitar determinadas teorias e até heresias. Bem, quando nós falamos da evolução histórica, né, os intérpretes e seus métodos, nós vamos lembrar, temos que lembrar e entender que a Bíblia ela começou a ser interpretada desde o princípio. Enquanto estava sendo escrita, já era interpretada, né? Os primeiros intérpretes da lei são os profetas, porque você tem primeiro o conjunto, né, que é chamado Torá ou Pentateuco para nós, né, advindo a partir do grego, e que Deus usa Moisés para estabelecer, para fazer, e os profetas que vão dar sequência a isso, profetas, sacerdotes, né, depois fariseus, saduceus, essênios, né, e outras escolas que vieram, vão interpretar isso. Então, quando você pega os livros, os primeiros, né, você pega Isaías, Jeremias, os grandes profetas, eles vão estar instruindo o povo a partir da lei. A lei era o ponto central. Então, para fazer isso, eles tinham que interpretar a lei. O próprio Moisés, de certa forma, ele já começa a interpretar aquilo mesmo que ele escreveu no livro de Deuteronômio, quando ele vai depois fazer o que a gente chama de repetição da lei, né? Quando está próximo de entrar na Terra Prometida, que ele vai fazer uma releitura e vai contar de novo a história para aquela geração que saiu do Egito saiu uma geração que se perdeu no deserto e as crianças daquela geração é que estavam agora, 40 anos. 40 anos depois, entrando na Terra Prometida. E Moisés vai precisar fazer uma leitura e também explicar, lembrar dos fatos. Ele está fazendo interpretação também aí, né? Então são os primeiros intérpretes. Surgiram depois as escolas rabínicas judaicas, os rabis, os mestres. O judeu, ele tem a questão tanto da tradição escrita, recebida através de Moisés, como eles criaram a tradição oral. Isso é uma coisa muito forte no meio dos judeus. Eles acreditam fortemente nisso, né? E realmente, até Moisés, nós sabemos que a palavra de Deus foi passada por tradição oral de pai para filho, de geração em geração. A geração antediluviana era aquela geração de centenas de anos. Então você imagina aí o trisavô sentando tranquilamente com o seu, né, trisneto para conversar, para passar informações, relatos fatos que eles viveram. E isso deu muita força à tradição oral dos judeus. Eles dizem que nem tudo que Deus falou para Moisés ele conseguiu escrever. Então eles também acreditavam que além dessa tradição oral que já vinha passando de geração em geração, mesmo depois do dilúvio, né, com os três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, cuja descendência se espalharam no mundo então, e por isso você tem várias versões, por exemplo, do dilúvio. Você tem a versão contada por Moisés, mas você tem a versão que chegou lá na Mesopotâmia. Gilgamesh. Gilgamesh, exatamente, por conta disso, né, que eles se espalharam no mundo. E eles dizem, ó, tem uma tradição oral, e essa tradição foi passada, e depois as escolas, lá bem mais adiante, eles vão escrever, inclusive, essa tradição oral. Então, as escolas de rabis começaram a surgir por conta da necessidade de interpretação. O que quer dizer esse texto? O que significa para eles guardar o sábado? Sim. Né? E eles tiveram dificuldades durante muito tempo. Né? Jesus fez uma releitura e trouxe a interpretação correta. Por exemplo, quando ele vai ali no sermão que nós conhecemos, o Sermão do Monte, ele vai dizer, olha, vocês entenderam, está errado. Não é a palavra que estava errada, vocês entenderam errado. E isso significa isso. E ele vai fazer essa releitura para ensinar. Né? Então, o próprio Jesus fez isso. Os apóstolos seguiram a mesma linha, né, de interpretação, usando simbologias, tipos. E isso é uma coisa que vale a pena enfatizar, né, para todos nós sempre. A Bíblia tem como personagem principal, de Gênesis até Apocalipse, Jesus Cristo. Tudo é para ele. Né? Tudo aponta para ele é o personagem principal. Nós temos que estar sempre, quando lemos a Bíblia, buscando Jesus e sua obra ali, seu sacrifício, sua ressurreição. Né? Não podemos esquecer disso, porque senão a gente transforma a Bíblia muitas vezes num livro histórico somente. E a Bíblia está sempre apontando ou tratando de Cristo. Os apóstolos foram nessa linha, né? Os escritos, os evangelhos, Mateus, que escreve principalmente aos judeus, ele usa muito essa questão da tipologia e do cumprimento de profecias. Então, por isso que você vai ver Mateus dizendo,
para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, ele vai citar Oséias, Zacarias e tudo mais, né? Então, no tempo dos apóstolos, eles seguem a mesma linha do que aprenderam com Cristo. E depois vem a fase da patrística, que são os pais apostólicos, né? Aqueles sucessores dos apóstolos que vão começar a trazer esses escritos para o cotidiano. E aí nós vamos ter aí uma certa divisão, né? Vão surgir algumas escolas, principalmente duas que nós vamos abordar: a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, com métodos de interpretação diferentes, né? Nós vamos um pouco mais adiante. Depois vem a Idade Medieval, a Idade Média, um longo período que teve a influência principalmente da escola de interpretação alegórica para sustentar dogmas da igreja. A igreja se perdeu, nós sabemos, né, nesse período. Aí veio a reforma, os reformadores fizeram um resgate daquilo que deveria ser o método correto de interpretação, histórico, gramatical, o método literal, não literalista, mas literal. Aí o mundo, né, sofreu o impacto do iluminismo e os cristãos também, né? Veio aí a questão da idade da razão, e aí o pessoal quis sobrepor a Bíblia. A teologia que era, vamos dizer assim, o centro principal, a Bíblia como, né, a regra básica, passou a ser questionada, passou a ser mais um elemento. O pessoal começou a colocar a ciência como a mãe de tudo, né? Então, nesse período, no período da razão humana, entra aí a questão da crítica histórica. Depois disso, a era moderna e a pós-modernidade, que aí surgiram várias teologias a partir disso, né? Teologias que ofendem, né, o que é realmente a teologia bíblica. Então, essa é um pouco da história da hermenêutica, né? Da interpretação hermenêutica ao longo desses períodos. Pastor Zenaldo, Paulo, só uma parte. A questão da inspiração da Bíblia, né? Ela é toda de origem divina, né? Inspiração divina, com a participação do homem, não é isso que foi colocado aqui por você sabiamente. Quando Moisés escreve o Pentateuco, ele não estava lá no início de tudo, né? Da criação, certo? Ele não estava no início da criação. Então, como você falou, essas informações foram passadas de modo oral, né? Parte delas, sim. Parte delas, outra parte escrita, E própria revelação de Deus, né? sim. E a gente nota que é claro que teve supostamente algumas perdas. Por exemplo, quando Caim matou Abel, ele foge, não é isso? Sim. E vai casar com quem? Tem esse tipo um vácuo, alguma coisa assim, e a hermenêutica entra em ação para buscar esses recursos, né? Então é interessante a gente observar isso aí da não presença do homem no momento da escrita. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu lá para a igreja em Corinto, ele estava vivendo aquele contexto, né? Sim, Mas Moisés não estava no início. Então, aí fica bem forte essa questão da inspiração divina, não é? Que o perfeito. Senhor estava lá no início. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo estava lá e o Espírito Santo eh, inspirou a escrever. Eu vejo também nos escritos paulinos, quando ele cita, falo eu, né? Ali é determinação do Espírito Santo. Diga que é você que está falando, não é isso? Sim, Então, o contato com o Espírito Santo é algo muito visível quando a gente adentra nas Sagradas Escrituras. Essa colocação que eu ia fazer. perfeito, perfeito, pastor. Quando essa questão de a Bíblia tem uns elementos interessantes que mostra como é a cultura judaica e diferente da cultura ocidental. A Bíblia ela é temática. Nós, como ocidentais e influenciados pela mente grega, nós somos cronológicos. O que que nós fazemos? Se eu perguntar, normalmente quando nós perguntamos assim, como foi seu dia, né? Nossa mente ela vai direto pensar cronologicamente, Desde o desde acordar. acordar, né? Você vai contando a história. Aconteceu isso no meu dia. Se você pergunta isso para um judeu, ele não vai para a cronologia, ele vai para os elementos mais importantes do dia, os fatos mais importantes.
Então a Bíblia, ela não narra com detalhes todas as coisas. Você tem gaps ali entre um fato e outro. Por quê? Porque não era importante para nós. Sim, Deus colocou para os homens escrever aquilo que é importante para nós sabermos. Tem coisas que não importa para nós, um dia nós vamos saber, e, enfim, vamos dizer, é mistério de Deus. E o que o pastor Wilson falou é muito importante, porque realmente Moisés ele não viveu e ele recebeu não só a inspiração, mas revelação de Deus, né? Moisés teve revelações importantes de Deus para formar, principalmente em relação às origens, né? Porque como é que nós vamos as origens, como é que se deu? Só Deus, né? Só ele estava lá no é princípio. só o que explica, né, pastor? É, Porque é, Moisés, a história dele mostra que ele foi criado para ser um egípcio. sim, Ele foi criado no castelo, lá no palácio, né? Ele tinha todo o domínio da cultura egípcia, mas ele pouco teve contato com a cultura hebraica sim, na época, né? Os hebreus. sim, Apesar dele ser filho, ser hebreu, mas o que ele revelou foi mais da cultura dos hebreus, sim, né? exatamente. E é interessante também ver o tempo que Moisés passou ali no Sinai. Foram 40 dias, né? É suposição. Será que ali foi somente dada a lei ou teve algumas perguntinhas de Moisés para o Senhor Pois naquele é. momento? Assim, olha, eu não entendi, eu estou conjecturando, eu não entendi bem isso aqui do princípio. Conta aí. Então, é Quem isso que sabe? os judeus, eles alegam exatamente isso, que Moisés passou para eles na convivência Sim. mais do que o que ele escreveu. E eles passaram adiante. Por isso que lá na frente eles vão escrever essa tradição oral deles, né? Que vai se transformar depois no Mishnah e depois no Talmud. Pastor Renato, só que agora eu tô lhe atrapalhando, não, né? Não, fique tranquilo, fique à Veja vontade. só, Tem o dia todo. você falou aí em mistério. Tem coisas que não estão escritas, a gente fica sem saber o que é, utiliza a hermenêutica, vai profundo e não consegue chegar no onde a gente queria, a explicação, tá? Quando é que eu posso, é uma pergunta, quando é que eu posso considerar aquilo como um mistério, que não vai ter uma explicação nesta vida? Porque tem coisa que a gente vai saber só quando chegar lá na glória, né? Quando é que eu posso considerar isto para que eu não seja também precipitado e conclusivo dizer isso aqui é mistério quando ainda não é? Entendeu a pergunta? Entendi, entendi. Bem, a hermenêutica, por mais que te dê elementos de interpretação e dá, mas ela não é infinita. Você tem um limite da hermenêutica, né? Você vai explorar o contexto, o gênero e tudo mais. Chega a determinado momento que, assim, todo o tempo, você precisa do Espírito Santo iluminando tua mente, né? Porque não é um livro somente histórico, é um livro divino, né? Então você vai do ponto de vista humano até o limite e entra o ser divino ali para te iluminar. Mas, naquilo que a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. Uhum. E tem algumas coisas que, assim, não são explicadas totalmente, com minúcias. A gente, por exemplo, Caim, quando sai, ele casa, assim, né? Como você Sim. falou. Casou com quem? Né? Foi com uma irmã? Foi com a irmã, porque aí nós vamos deduzir que foi com a irmã. Havia-se multiplicação, Abel não teve descendência. A descendência foi feita a partir de Sete. Então, em que tempo aconteceu isso? Já era descendência de Sete que ele casou? Nós não sabemos. Então, não dá para você cravar exatamente como aconteceu. Então, no que a Bíblia se cala, aí também nós devemos nos calar, para não correr o risco de colocar algo que não está escrito. Porque se Saber você. o seu limite, né? Exatamente, entendeu o nosso limite. Aquilo que foi revelado para nós, ok. Se eu não entendi ainda, eu uso meus elementos humanos e peço a Deus, principalmente através do seu Santo Espírito, que ilumine a minha mente, o meu entendimento. Agora, aquilo que não está escrito, não adianta especular, porque a gente vai ficar pensando, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, mas não dá para cravar, porque a pergunta é simples: onde está escrito? Não, Sim. não está escrito, então, né, não tem como comprovar. Perfeito. Bem, como eu falei, né, os profetas utilizavam-se da Torá para instruir, corrigir, principalmente os líderes, né, para o que precisava ser interpretado. Esdras e os levitas, na volta, aí nós estamos falando de um período interessante, porque a volta do cativeiro babilônico, depois dos 70 anos, eles perderam o idioma. Então a Bíblia toda em hebraico, o pessoal passou a falar em aramaico. Então, quando eles retornam para a terra, que eles resgatam a lei,
Volta primeiro, nós sabemos, Zorobabel, passa um tempo, dezenas de anos, vem Esdras, para restaurar o culto a Deus. E o culto a Deus tinha uma centralidade, você precisava do templo, que estava ali parcialmente já restaurado, mas principalmente a Bíblia, né? Os escritos, só que os escritos estavam em hebraico, e à medida que eles começaram a ler em hebraico, o povo não entendia mais nada. E eles tiveram que ler em hebraico e traduzir para o aramaico. Traduzir e interpretar. Aí que veio o surgimento do Targum, que é tão falado, né, no meio. Nós cristãos falamos, mas é principalmente no meio judaico, a questão do Targum e a importância do Targum quer dizer exatamente isso. É a tradução feita do hebraico para a linguagem que passou a ser a linguagem do cotidiano do povo, o aramaico, que é a língua da rua, inclusive quando Jesus veio, né? O pessoal acha que Jesus falava hebraico, não, Jesus falava aramaico. Ele falava, quando precisou, ele falou hebraico, ele leu em hebraico, ele falou em hebraico nas cerimônias, mas no dia a dia, no cotidiano, na rua, ele falava aramaico, porque era o idioma predominante no meio do povo, a partir desse regresso deles do exílio, né? É nesse período também, que nós chamamos de período interbíblico, doutor Paulo, que são os 400 anos que não tem escrito, não tem profecia de Deus. Deus não usa profeta nesse período. Aliás, que é interessante nós separarmos, porque há profetas na Bíblia, algumas categorias que são profetas que não são escritores, como Elias, como Eliseu, que nós temos todo o ministério deles, mas não tem escrito deles, tem sobre eles, né? E nesse período de 400 anos, mais ou menos, é o período que nós chamamos de silêncio de Deus, período interbíblico, né, ou intertestamentário, que vai de Malaquias até João Batista. Só que nesse período nós temos algumas coisas importantes. Uma delas é que você termina o livro de Malaquias, que é o último profeta, num contexto em que você tinha o domínio do mundo de então feito pelos medo-persas. E é um persa sírio, né? Ciro, que foi profetizado por Isaías, que vai dar o decreto, assim, liberando o retorno, o regresso dos primeiros judeus para a terra. Quando você vai para o Novo Testamento, você já entra com a cultura no Império Romano, com sinagogas, com fariseus, com saduceus nas ruas, né? E isso você não encontra no Antigo Testamento. Então ocorre nesse período. Então a parte histórica desse período é importante, porque no meio desse período você vai encontrar a ascensão e a queda do Império Grego, as conquistas de Alexandre, o seu império sendo dividido entre os seus 4 generais, o surgimento dos Macabeus, da família dos Macabeus, dos Asmoneus, que ficam ali um período de mais ou menos de 100 anos governando aquela região. Aparece Herodes, que nós sabemos que não era judeu, era indumeu. E aí tudo isso está nesse período interbíblico, que nós precisamos estudar um pouco, porque senão você perde um capítulo, você já chega no Novo Testamento com um contexto, quer dizer, de onde é que surgiu isso? De onde advém a sinagoga? E a sinagoga começa exatamente no período do exílio, que eles não tinham tempo, precisavam reunir-se. Ali também surgiu a necessidade de ter mais cópias, porque uma coisa é você ter um templo onde todo mundo se reunia para fazer o sacrifício, a cerimônia. Agora eles não tinham mais o templo, precisavam reunir-se ali na Babilônia e precisavam de cópias. E surge a figura dos escribas, né? O primeiro deles é Esdras, né? O principal escriba. E você vai encontrar isso, Jesus falando, vós, doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, né? Vem desse período e é importante. E eles também passaram a ser intérpretes, né? Usar o seu método de interpretação. Os saduceus, por exemplo, crendo somente na Torá, rejeitando a ressurreição. Os fariseus, adeptos à Torá, aos profetas, acreditando na ressurreição, mas incluindo tradições importantes que Jesus vai combater, né? E daí surge a questão da exegese rabínica, né? Usando o método investigativo chamado Midrash. Eles tinham um método de investigação para ir nas minúcias mesmo, procurar os detalhes do que estava ali e os significados por trás daquilo, né? Chegar ao ponto deles irem buscar a questão dos números, né? Os números por trás de cada palavra, a soma dos números, o que está querendo dizer isso? E o judeu ele usa um método chamado gematria, que é a ciência de números, gematria. Porque na antiguidade nós sabemos até os números arábicos, né?
Os algarismos eram os romanos, no hebreu, as letras tinham uma correspondência em número. Então eles começaram, como eles precisavam fazer contagem para garantir que as cópias estavam corretas, eles contavam letra por letra nas linhas, e não só contavam as letras, mas para cada letra eles colocavam o número correspondente em cima, para ter certeza de que não havia nenhum tipo de erro. Depois eles começam a avançar nisso e começam a usar a gematria para buscar significados ocultos, planos, Seria mais ou menos códigos. a numerologia. Isso, os códigos e tudo mais, né? Então, houve esse avanço aí. Eles aí compilaram a Mishaná. O que é a Mishaná? A Mishaná é a tradição oral que eles começaram a juntar num lugar só. E depois eles vão escrever. E surgiram duas escolas que aparecem na época de Jesus. A escola de Hillel, é um pouco antes de Jesus, e a escola de Shammai. Hillel era um pouco mais liberal e Shammai era bem conservador. Da escola de Hillel veio também a sequência foi Gamaliel, aos pés de quem Paulo diz que foi criado, né? Então, eram os rabis que cuidavam de passar adiante toda essa tradução do povo hebreu. E também Akiva, que veio um pouco mais adiante, né? Apontando, inclusive, um possível Messias. Um pouco, aí nós vamos para um período posterior, já dos Amoraim, que eles criaram a Guemará. E a Guemará vamos dizer assim, os comentários da Mishnah. Porque quando eles começaram a escrever a Mishnah, a tradição oral, veja, a tradição oral deixa de ser oral, passa a ser escrita, porque eles, Sim. com a preocupação da dispersão do povo judeu, a partir de 70, quando houve a destruição do templo lá pelos romanos, né, o general Tito, e os judeus se espalharam, eles ficaram preocupados que já tinham tido a experiência lá da Babilônia. E a experiência da Babilônia já tinha trazido um prejuízo para eles de cultura e de idioma. E eles falaram, esse povo vai se dispersar agora por muitas nações, vai perder. Eles começaram a escrever a tradição oral, para o povo ter acesso e levar consigo. Só que escrever tinha um problema, porque eles não tinham acesso aos rabis para estar explicando, porque o rabi, à medida que lia com eles, explicava o significado. Ó, isso aqui que foi dito significa isso. Como não teria mais isso, eles resolveram não só escrever, mas fazer um comentário. Então a Mishnah é a escrita da tradição oral e a Guemará é a explicação dessa tradição oral. Juntando os dois, Mishnah e Guemará é que formou o Talmud, que nós conhecemos como Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. Aí tem um pouco das escolas, né, de Hillel e de Shammai, como eu falei, um mais tradicional, mais conservador, o outro um pouco mais liberal, que nessa época de Jesus já estava em voga. O Midrash, que é o método, né, o estudo que eles faziam do conteúdo e do propósito do texto, né, com um exame minucioso, eles abriram em vários métodos, né? O Peshá, que é o sentido mais literal, o Darash, que era múltiplos significados que eles buscavam, o Machal, que é o uso de parábolas, assim, às vezes a gente pensa que parábolas está só no Novo Jesus, Testamento, mas nós temos no Antigo Testamento, né? Isaías, por exemplo, tem uma parábola, e Jesus, inclusive, vai usar. O Halaká, que é buscar identificar os princípios da lei presentes no texto, os profetas usaram muito esse método, e a Haggadah, que buscava o propósito do texto. Então, aí tem algumas citações, né, de autores que são exegetas, hermenêuticos, ou como Osborne, Grant Osborne, tem um livro muito interessante a respeito, trata dessa questão para né, os nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, se quiserem buscar em literatura, bibliografia, você tem Grant Osborne e tem outros mais. O Midrash, né, que é muito comentado, essa forma de investigação que eles usavam, e aqui tem outro autor também contemporâneo nosso, que é o Nicodemos, né, Augusto Nicodemos, a forma que eles buscavam explorar as camadas que eles diziam que tinham no texto, né, e se desenvolver alguns métodos que vai ser muito usado principalmente na escola alegórica, buscar significados ocultos. Sim.
E isso é um problema enorme, porque chegou aos nossos dias, essa questão do significado oculto, né? E o problema disso é que você ganha uma liberdade para colocar a tua visão, né? Então você leu, interpretou dessa forma, eu vou ler, interpreto dessa forma, você lê, interpreta de outra forma. Então a interpretação é cada um faz a sua, Livre, né? livre. E isso é um problema seríssimo, né? E as pessoas começam a dizer, eu tive uma revelação que ninguém nunca teve, né? Sim. Então você desconsidera aí pelo menos 2000 anos de teologia bíblica, de homens que sentaram, né, da operação do Espírito Santo. É estranho pensar que Deus reservou todo esse tempo para revelar somente para você agora, né? Então, pastor Zenaldo, o termo correto não seria revelação, que já está revelado ali, a palavra já é revelação divina, né? Seria uma iluminação. Olha, eu tive os olhos abertos sobre esse texto aqui. O Sim, que que você fez? Não, usei hermenêutica, eu ouvi do próprio Espírito o que significa isso, não é isso? sim. Mas revelação não cabe, né? Não cabe, porque a palavra de Deus já está toda revelada, né, escrita para nós. E é Então, perigoso essa palavra revelação, né? Que dá margem a muita heresia, né? sim. Porque as pessoas, às vezes, né, Deus, claro que Deus pode usar uma pessoa hoje para revelar algo que está, vamos dizer assim, Sim. oculto na vida de alguém, enfim. Mas isso é de Deus, não pode ser transformado isso numa doutrina. Isso na minha visão. Tampouco acréscimo na Bíblia. Eu li um texto que só eu entendo, né? Você não entende porque Deus não te revelou, mas eu entendo porque Deus me revelou. Eu acho que isso passa, sabe, do limite. Eu acho que o que pode acontecer é, de repente, eu leio um texto hoje e não tenho, perdão, e não tenho toda a compreensão do texto. E às vezes eu mesmo leio 3 dias depois, um mês depois, e Deus me mostra algo interessante no texto, né? Para aplicação. E sabe algo assim interessante que aconteceu comigo recentemente, um determinado texto, eu tive aquela iluminação do Espírito Santo para o entendimento daquele texto. E eu compartilhei com um colega pastor sobre esse entendimento, ele disse, capaz, essa pregação, eu vi um homem aí de nome na mídia, né, pregando desse jeito. Eu fiquei tão feliz em dizer para ele, mas eu não ouvi. Eu recebi direto do Senhor. Então isso é interessante. Deus ilumina mentes. Ele Sim. iluminou lá aquele homem, aquele pastor para ministrar, e aqui em particular. Se eu tivesse ouvido ele ministrar, ou visto, eu teria dito, não, eu ouvi fulano tá falar isso e eu. Então é interessante como Deus fala, né? Sim, isso é importante, pastor, isso porque assim, quando nós estamos lendo a Bíblia, você não atenta a todos os detalhes da primeira leitura. E aí você está lendo uma segunda, uma terceira, uma quinta vez, e de repente você olha um detalhe, rapaz, eu já li isso, mas nunca tinha atentado para isso. Porque naquele momento o Espírito Santo colocou luz naquela passagem, naquela palavra, que te diz tanto. E até pensar que já retirou tudo. É, e nós nunca chegamos nesse nível. Nós, assim, nós precisamos ler a palavra de Deus com humildade, não com arrogância. Por mais que você ache que tem conhecimento em si mesmo, não é suficiente, né? O conhecimento humano nunca é suficiente para você dizer, isso é a minha Junto. visão, que você conhece tudo, que você tem pleno entendimento da Bíblia. Porque a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é que contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, o conhecimento humano não alcança isso. E eu creio assim, quanto mais humilde você se dirigir à palavra de Deus, mais você está pronto para ser enchido por ela. Se eu vou com o vaso cheio, não tem mais como o Senhor, né, colocar, acrescentar. Mas se eu me esvazio de mim mesmo, hein, entendendo que eu sou como Paulo fala, um miserável pecador que depende totalmente do Espírito Santo, né? Então, por mais técnicas que a gente fala, e é importante, por exemplo, a hermenêutica, é importante o conhecimento, é importante se debruçar no texto, entender, separar a linguagem, olhar o contexto, tudo mais. Mas não é suficiente. Se eu achar que porque eu conheço um pouco de hermenêutica eu não dependo mais do Espírito Santo, é fracasso total, né? Então precisamos ter essa humildade diante do texto. Bem, surgiu, para continuar aqui, surgiu o filho de Alexandria na época do judaísmo helenístico, que a gente chama, exatamente por conta dessa ascensão e propagação do Império Grego.
Quando o Império Grego foi propagado, a história conta que o principal mentor de Alexandre foi Aristóteles, Sim. que depois Tomás de Aquino, inclusive, vai usar muito o método aristotélico, né? E a mentoria de Aristóteles com Alexandre, segundo consta, era principalmente para Alexandre não querer tomar o mundo somente no poderio militar. Porque ele dizia, olha, os impérios surgem e morrem, e não deixam legado. Se você implantar a cultura grega, aí você pode fazer prevalecer o seu império. E Alexandre, ele procurou fazer isso, né? Não só ele, mas os seus sucessores, porque Alexandre, ele, com 20 anos, ele começou a conquista, com 33 ele morreu. Ele Então, morreu, sim. período curto, né? Mas os seus sucessores que também estavam com ele, os generais que eram seus amigos, né? A história conta que tinham quatro generais: Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco, que dividiram o Império Grego em quatro partes. E eles trataram, junto com as pessoas que estavam ali com eles mais próximas, né? Trataram de implantar a cultura grega, o helenismo. Então você tem o idioma, você tem a filosofia grega, né? Que predominou ali. Toda a mitologia que trouxe muitos prejuízos, né? A mitologia grega invadiu. E aí ele entrou também no mundo do judeu. Os escritos de Platão e a filosofia de Platão acabou influenciando muito Filo de Alexandria, um judeu que conhecia muito da lei, e ele começou tratando de mostrar que os escritos da Torá de Moisés, perdão, eram superiores aos escritos de Platão. Mas ele também gostava de Platão. Então, o que ele procurou fazer no segundo momento? Conciliar. Para fazer conciliação entre Platão e Moisés, ele começou a usar alegorias. Inclusive, o que nós conhecemos, né, é, o mito da caverna de Platão, né? Ele usa essa metodologia para começar a dizer o seguinte: olha, você não consegue fazer a conciliação de Platão com Moisés porque você está indo só no literal. Mas se você for buscar os significados ocultos mais profundos na palavra, você vai ver que tem tudo a ver. E que, na verdade, Platão bebeu da fonte de Moisés. Então, ele começa com esse método, o método chamado alegórico. E o método é, assim como na caverna, a visão que se tinha inicial não era a visão real. Você tinha a visão em sombra, né? Quem já leu, acho que é interessante ler. A visão em sombra. Era só a projeção ali na caverna e não era a situação real, né? O fogo projetava através das sombras ali na caverna. Ela é distorcida. Era distorcido. Então, quando alguém sai da caverna e se depara com a realidade e volta, tenta convencer os outros, vocês não estão vendo a realidade, mas as pessoas elas insistem em permanecer na caverna. É mais ou menos isso que Platão escreve. Então, o que Firo vai dizer é o seguinte: ó, o que nós estamos vendo aqui na superfície do texto não é a realidade. Nós precisamos mergulhar um pouco mais para entender a realidade, que está, vamos dizer assim, o elemento espiritual no texto. E esse é o problema, porque vai criar essa escola, seus adeptos, né, seus discípulos, que vem depois Clemente de Alexandria, e o principal deles, que é Orígenes, vai fazer esse método assim, se prolongar durante muito tempo. E é o método que vai, de certa forma, ser predominante na Idade Média, porque acabava ajudando a fazer os dogmas permanecerem, né? Prevalecerem, inclusive. Então é aí que começa essa história aí de Filo de Alexandria. A comunidade de Qumran também é interessante porque, assim como os saduceus e os fariseus, surgiram os essênios. Os essênios eram os puritanos da época, vamos dizer assim, né? Eles começaram a ver a sociedade meio se degradando, os fariseus cheios de tradições, os saduceus querendo fazer política com o Império Grego inicialmente, depois romano, e eles entendiam que a escatologia estava chegando, ou seja, o final, o juízo de Deus. E eles não podiam permanecer no meio daquela sociedade porque eles corriam o risco de serem julgados e condenados por Deus.
vivendo no meio, né, eles seriam influenciados. E eles resolveram sair para as cavernas. As cavernas de Cunã, elas ficam às margens do Mar Morto. Eles se abrigam nessas cavernas, como numa comunidade, vão fazer ali os seus rituais e vão fazer cópias da Bíblia. E esse método deles, né, de viver em cavernas, no deserto, segundo os estudiosos, o João Batista esteve com eles e leva para o Rio Jordão esse ritual de purificação, né, que eles faziam isso, né? Quando você visita, eu tive a oportunidade de visitar essas cavernas e os arqueólogos acharam estar lá preservado para visitas os tanques de purificação que eles tinham, que eles faziam, né? Baseado na lei, para se purificar antes das refeições, lavar as mãos, se banhar, tal. E então eles tinham muito isso. E João Batista leva isso para o rio, né? Quando ele pega o povo, diz assim, ó, mergulha, se Que é o purifica, batismo. que é o batismo, né? Então começa lá com os essênios. E esses essênios, eles adotaram um método, tudo eles traziam para a questão da escatologia. Então eles ficavam procurando ver o Messias, porque eles esperavam o Messias chegando, e com o Messias um reino estabelecido e o juízo de Deus. Então é um método também que vai ser propagado, o método de Cunã. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade.
Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Nós temos a questão do uso do Antigo Testamento no Novo. Quem vai fazer isso muito claramente é Mateus e Paulo. Paulo faz muito isso, né? E Paulo faz alegoria. Ele usa método alegórico, que não é um método que eu não posso usar nunca. Sim, você pode usar, mas tem que estar claro. Por exemplo, por que Paulo usou? Paulo sim é inspirado, né? Eu não sou inspirado. Paulo foi inspirado, né? Um autor bíblico. Então ele fez uma interpretação, ele faz uma alegoria com o Monte Sinai, né, representando lá Agar, a escravidão, né, e o Monte Moriá. Então ele faz essa questão da descendência de Agar, da descendência de Sara, mostrando os filhos de Abraão, da carne, e os filhos espirituais. Ele usa isso lá em Gálatas. Faz uma tipificação. Tipificação. Pastor Zinaldo, só aqui para clarear um pouquinho essa questão da inspiração. Você falou que Paulo foi inspirado, eu não, para escrever. Sim, Você pode ser inspirado para, por exemplo, ministrar a palavra, ou não? sim, Deus pode me dar uma direção. Sim. Você vai pregar numa igreja, por exemplo, Sim, o Espírito Santo pode me usar. te inspirar, não para você escrever Sim, um texto bíblico que já está tudo escrito, não é isso? perfeito, perfeito. Deus pode, na verdade, me iluminar para algumas coisas, né? E o inspirar que a gente fala é assim, porque a Sim. inspiração, ela é literalmente é Deus soprando ali, é Deus transmitindo diretamente, né? Em cima de algo que, de certa forma, não existia. Então Deus está ali com o autor bíblico, inspirando ele, apesar de Deus respeitar características do autor bíblico. Não é uma coisa mecânica, que o autor, tipo, entrava em transe e eu vou agora Uhum. transcrever aqui tudo que eu estou, de certa forma. Não. Ele estava recebendo de Deus, mas ele tinha a sua personalidade ao escrever, o contexto estava ali. Então, quando ele fala em inspiração, é porque Deus inspirou aquela escrita. Por isso que diz, Sim. toda a escritura é divinamente inspirada. Quando nós estamos hoje a nossa condição nós recebemos uma direção, uma iluminação do Espírito Santo para poder usar a Bíblia que já está escrita para pregar, por exemplo, né? É assim que eu entendo. Sim. Então, Paulo faz isso, né, muitas vezes, Tiago, e nós temos vários casos, né, no Novo Testamento usando principalmente as profecias, e o próprio Jesus, como nós já falamos, faz isso, por diversas vezes. Na era patrística, nós tivemos lá a questão da necessidade dos concílios, né? Vários concílios nós tivemos nessa época. E
E por que que nós tivemos vários concílios na época da patrística? Porque surgiram também muitas heresias nesse período. A pessoa de Cristo, principalmente, foi muito atacada, por não entender, muitas vezes por falta de entendimento. Então, quem é Cristo, né? Ele é divino, ele é humano. Como conciliar ele ser divino e ser humano? Ele é Deus, mas Deus é único. Como é que nós podemos dizer que se Deus, o judeu, e veja, a formação, a base do cristianismo é o judaísmo. Os primeiros convertidos ao cristianismo, a gente não pode esquecer que foram judeus, né? Os próprios apóstolos eram judeus. E aí o judeu, ele durante muito tempo, ele foi um politeísta, quando não deveria, e por conta dessa idolatria ele foi castigado, as 10 tribos do norte e a própria tribo de Judá, que foi levada em cativeiro por conta da idolatria. Então, quando eles voltam do exílio, eles não queriam saber de mais nada a não ser adorar somente a Deus, um único Deus, né? A cultura monoteísta. E quando você vai para o advento do cristianismo e que os discípulos, os apóstolos, reconhecem que Cristo é Deus, isso para o judeu cria um problema. Peraí, se ele é Deus, então tem dois deuses? Não, ele é Deus, mas ele é um único Deus. Mas como é que é um único Deus e Deus está aqui? Então Deus morreu na cruz? Imagina a confusão na patrística. Só existe um Deus, mas ele estava aqui e ele morreu na cruz? Aí não, aí entra a questão da Trindade, por exemplo, que não é um termo que nós encontramos na Bíblia. Você tem o conceito da Trindade na Bíblia, mas não tem o termo. E aí foi necessário que homens como Tertuliano, que criou esse termo da Trindade, e outros apologetas da época viessem defender e até formar o cânon da Bíblia. Porque o cânon surgiu em resposta a um herege chamado Marcião, que, influenciado pela cultura grega, ele vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus inferior e criou a matéria, e a matéria é má. A matéria para nada serve. Então, se a matéria para nada serve foi criada por alguém, esse Deus não pode ser um Deus pleno, ele é inferior. O Deus do Novo Testamento, que é revelado em Cristo, esse é bom. E aí Marcião vai dizer o seguinte: dado isso, vamos esquecer o Antigo Testamento, vamos deixar de fora os evangelhos que tratam do Antigo Testamento e vamos fazer um cânon. A partir de agora, aí ele vai separar o evangelho escrito por Lucas, que era o único grego, algumas cartas de Paulo, e vai dizer: ó, isso aqui é o cânon, isso aqui é a nossa Bíblia, isso aqui são as Sagradas Escrituras para nós cristãos agora. E aí, por conta disso, vem a reação, e o pessoal vai, sim, estabelecer, a partir de então, começar a estabelecer o cânon, o que viria a ser o cânon mesmo, né? Pegar os escritos hebraicos, né? Os judeus, no Antigo Testamento, e juntar o que eles consideraram escrituras sagradas do Novo Testamento, escritos já no tempo de Jesus. Então, a concentração de heresias no primeiro período foi muito grande. Por isso que nós temos o concílio, né? O concílio de Nicéia, de Calcedônia, de Éfeso, de Constantinopla, e por aí vai, porque ora era a questão da pessoa de Cristo, ora ele é divino, ora ele é só humano, veio o arianismo, depois o Espírito Santo começou também a ser atacado, e aí precisava reunir os bispos de então, né, das várias comunidades, num sínodo para poder estabelecer e defender a doutrina verdade, e criar, na verdade, construir a doutrina cristã. Pastor Zenaldo e Dr. Paulo, a gente vê o próprio Cristo falando especificamente dessa trindade, né? Que ele fala do Pai, ele fala do Espírito Santo, ele fala dele mesmo. Sim, Então, o nosso Deus, o Deus Criador, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Não tem outro Deus acima desse, é só ele. Aí, às vezes, isso confunde, a pessoa fica confusa e diz: não, eu prefiro adorar a Deus. Eu digo: qual Deus? O Deus é isso aqui, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outro além desse. Um Deus. É que para a compreensão humana é muito complicado. É, Eu dizer que tem três deuses que são um. Mas eles são três, mas eles são um. são Então é complicado. Imagina um judeu da época, por exemplo, Jesus dizendo assim: eu e o Pai somos um. Uhum. Se eles estavam vendo
Eles adoravam o Deus do templo, né? E tem uma pessoa de carne e osso andando pela rua dizendo, não, eu e o Pai somos um. E a dica foi dada quando ele se coloca como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali É estava. muito complicado. Essa conversa eu já tive com outras pessoas assim. Se aparecesse uma outra pessoa dizendo, "Não, eu sou a quarta pessoa da Trindade", Pronto. a cabeça da gente ia dar um nó. Não é? Pois é. Imagina o judeu. É por isso que assim, a gente sabe que estava errado, né? Mas nós precisamos mergulhar no contexto deles, É, para ter um Sim. pouco de empatia com aquela situação. Não é que você vai dizer, ah, estava certo. Não, estavam errados, nós sabemos, estavam errados. Mas não era fácil naquele contexto você entender. Por exemplo, aí vem, depois que passa essa fase, aí vem outra fase. Mas o Cristo era humano ou ele estava aqui somente na aparência humana? sim, é uma outra doutrina que Outra surge. doutrina que surgiu, porque aí o pessoal diz assim, não, então peraí. Na verdade, quando os anjos apareceram a Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, ali tem uma teofania, e Abraão achava que estava recebendo homens, e na verdade estava recebendo Deus, depois se identificou. Quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, Ló recebe eles, chama eles para casa como se fossem homens, e ali eram anjos. Então aí eles pensavam o seguinte: então Cristo, na verdade, ele não era humano. Ele estava ali, em Aparência, aparência humana, para poder se comunicar conosco. Por isso que João, ao escrever o Evangelho, que é o Evangelho mais posterior, porque ele vai escrever depois que Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito os seus, e ele vai escrever depois do ano 70, já tinha essa heresia, começava a surgir no meio, e João vai dizer no seu Evangelho. Primeiro ele vai começar dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele já vai direto numa heresia. E mais à frente, ele é o único que vai dizer que quando Cristo estava na cruz, veio o soldado e colocou a lança do lado e saiu água E e sangue. sangue, né? Testemunhando a humanidade de Cristo, para derrubar outra heresia. Mas isso não foi suficiente, porque isso entrou nos primeiros séculos, E é principalmente. interessante, pastor, essa passagem lá de Abraão, quando vieram três, né? Dois foram para Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou perante o Senhor. Sim, Então é bem interessante essa questão da diferença. Só dois chegaram lá em Sodoma. sim, Um, que era o Senhor, ficou com Abraão. com Abraão. E aí ele foi comentar: tu vai destruir essa criatura. Exatamente, exatamente. É, Então realmente não era fácil, né? uhum. Nessa era patrística aí surgiram heresias, e aí eu cito algumas aí no material: arianismo, marcianismo, nestorianismo, né? Nestório foi tentar ajudar, e ele fala que o que ele vai dizer? Ele vai dizer que Cristo, na verdade, era duas pessoas, né? Era a pessoa humana e a pessoa divina. Aí criou um problema. Como é que você vai entender também isso, né? Que ali estava alguém que era plenamente humano e plenamente divino. Aí ele vai dizer, não, eram duas naturezas. Então, é a história do Theotokos, né? Que Maria não era portadora de Deus. Porque surgiu aquela, então Maria era mãe de Deus. Não, Maria não é mãe, não é Theotokos, é Christotokos. Que é um termo que diz, ó, Maria era portadora de Cristo, a pessoa humana de Cristo, e não a pessoa humana divina. Quando ele faz isso, ele cria duas pessoas em Cristo. sim. Né? E, na verdade, Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Veja outro problema. Então, o problema não morre só na Trindade. Né? Você tem outro problema. Né? Você tem uma pessoa com duas naturezas. Cristo com a natureza divina e humana, que nós chamamos de união hipostática. Né? Sim. Cristo 100% humano, 100% divino. Então, outro entendimento difícil. Então, esses homens foram, alguns deles, como na história, foi condenado à heresia por conta disso, dessas afirmações. Né? O próprio apóstolo Paulo ele diz lá na frente que nenhum espírito imundo confessa que Jesus Cristo Vem cá. veio em carne, tá? Então aí nós vemos essa união, né? Sim. Ele dá essa advertência, eu creio que também por conta dessa confusão que ficou Sim. aí. O gnosticismo foi o primeiro gnosticismo que veio por parte dos gregos, né? Muito na questão do dualismo de Platão, o maniqueísmo que Agostinho acabou bebendo na fonte do maniqueísmo durante um tempo, tinha essa questão do dualismo, matéria e aquilo que não é visível, e também da questão do combate entre trevas e luz, né? O combate eterno.
que acabou entrando de alguma forma, influenciando o cristianismo nos primeiros passos, né? E aqueles que não tinham a fé firmada, o conhecimento da Bíblia, acabaram se perdendo um pouco. O arianismo, ele prevaleceu, apesar de ter sido combatido, condenado no Concílio de Nicéia, mas depois ele prevalece com alguns ramos. E até hoje nós temos, né? Sim, O arianismo presente na nossa sociedade. Aqui eu cito as duas escolas, né, marcantes, a escola de Alexandria, com o método alegórico, e seus ícones, né? O Clemente, Orígenes e depois Dionísio. E a escola de Antioquia com o método literal. Aí o Teodório de Mipsuéstia, Mopsuéstia, tá errado aí, Mopsuéstia. E João Crisóstomo. E Nestório. Aí tem um problema, porque como Nestório era dessa escola, e ele depois é condenado por heresia, por conta dessa situação de colocar duas pessoas em Cristo, essa escola perdeu credibilidade. A escola que tinha os melhores métodos acabou perdendo credibilidade. E aí a escola que prevalece é a escola do método alegórico. E entra na Idade Média. E essa escola, pelo menos a princípio, ela vai influenciar Agostinho. Agostinho que foi o grande filósofo cristão, que deu grande contribuição, mas ele, além de ter, na sua juventude, vamos dizer assim, ter tido muito contato com o maniqueísmo, né, grego, que depois ele se afasta e vai combater, ele vai combater também o pelagianismo que surge, mas ele no princípio, adepto ao método alegórico. E alguns contam que ele faz uma interpretação daquela parábola do samaritano totalmente alegórica, colocando elementos ali, interpretações, né, na parábola, fora do texto, colocando, né, elementos como a presença de Adão na parábola, como Satanás na parábola, o próprio Cristo, enfim, que não é o Cristo estava simplesmente dando uma resposta para alguém que perguntou para ele quem é o meu próximo. E ele vai, em vez de responder diretamente, ele faz uma ilustração contando essa parábola. Então, o importante não são os elementos que estão ali. E essa questão do alegorismo. Porque, veja, a parábola é somente ali um elemento ilustrativo, pedagógico. pedagógico, que Cristo usa. E é interessante porque a gente acha que nós estamos descobrindo as coisas, né? Cristo usa a andragogia naquela época, né? Porque a pedagogia, nós sabemos, quando você trata com criança, a criança vem para ti com a mente limpa, para absorver tudo ali do zero, né? O adulto, quando ele vem para ti, ele traz consigo as experiências. Então você precisa usar outro método, que é a andragogia. E Cristo fazia muito isso, ele pegava os elementos do cotidiano e trazia para o ensino. E ele faz exatamente isso ali. Aí o pessoal foca nos elementos que estão dentro de uma parábola que ele está só ilustrando e esquece do significado. Por que ele está fazendo isso? Ele está respondendo. Alguém perguntou quem é o meu próximo? Aí ele vai dizer, eu vou contar a história para você entender qual é o seu próximo. É só isso, né? Por isso que a interpretação é importante, porque você vê a parábola lá do filho pródigo, que a gente chama, né? Qual é o personagem principal ali? Se você for observar ali a parábola, por que Jesus está respondendo, você vai identificar que o filho mais velho que ficou em casa é o personagem principal, né? Porque é nele que está o personagem que Jesus usa para responder aos fariseus que estavam ali acusando ele de comer com os O publicanos. ressentimento está ali, né? Exatamente. Então, isso são elementos que a hermenêutica traz de contribuição para nós interpretarmos corretamente a Bíblia. Então, nós temos aí a contribuição de Agostinho, né? A contribuição de Jerônimo, Jerônimo como aquele que fez a tradução da Bíblia para a Vulgata, né? Ele foi estudar o hebraico, o grego, Agostinho até questionou ele que não precisava ele usar o hebraico, ele podia pegar somente a Septuaginta, e Jerônimo vai fazer a tradução. E essa tradução de Jerônimo, apesar de ser uma tradução que contribuiu muito, mas ele faz dentro de um contexto, e nesse contexto ele vai fazer algumas coisas que não são assim totalmente isentas. Por exemplo, a palavra arrependei-vos, né? Ele vai traduzir como penitenciai-vos. Que é um alto flagelo. Exatamente. Então, por que ele faz isso? Porque isso era uma coisa dominante na igreja, alimentava a igreja, essa questão do povo
né, meio que se flagelar, buscar pagar penitências, né, Sofrimento próprio. sofrimento, pagar indulgência para a igreja, ou seja, colocava a igreja num pedestal. E essa simples palavra que ele fez na tradução, ele não fugiu totalmente, mas ele vai para assim, um campo semântico lá no extremo, que não caberia ali. Arrependei-vos tem um sentido, a gente sabe disso, né? O arrependimento é dentro. Ali você quer corrigir algo mesmo, se arrepender, se colocar diante de Deus. A penitência é algo externo. E ele coloca esse elemento externo, aí valorizando a igreja, né? A igreja como centro. Então, Jerônimo teve essa situação, a tradução feita por Jerônimo, ela vai prevalecer porque a igreja vai adotar como a única tradução confiável, como eles falavam, né? Então, a Vulgata Latina passou a ser a tradução que a Igreja Católica usou durante toda a Idade Medieval. E isso só vai mudar quando lá na frente Erasmo, um humanista, Erasmo de Roterdã, vai se aproximar novamente dos originais do grego e do hebraico, e ele vai fazer uma nova tradução em grego. E essa nova tradução dele, ele vai questionar, inclusive, algumas palavras, alguns textos trazidos por Jerônimo, e torna-se uma tradução muito mais confiável, e é essa que Lutero vai usar para fazer, por exemplo, a tradução lá para o alemão. Então, isso tudo aconteceu nesse período aí, dessa idade medieval, que começa lá no princípio com Agostinho, com Jerônimo, e passa toda essa fase com a igreja assim, usando o alegorismo para colocar medo no povo, para tirar o direito do povo de fazer qualquer tipo de leitura, né, nem interpretação, porque o povo, como a Vulgata era a Vulgata Latina, e o povo não tinha essa língua, né, no seu dia a dia. Então, as línguas vernáculas, elas eram diferentes do latim. E durante todo o período, o povo tinha que ouvir e aceitar o que os líderes, Às vezes sem entender, né? sem entender, o que os líderes religiosos estavam dizendo, né? Então, os cultos era um monólogo, né? Então, ficava alguém lá falando, o pessoal nem entendia, ficava buscando olhar para os lados, por isso que foi desenvolvido também, naquela época a igreja tinha uma influência muito grande nas artes, né? Então as pinturas, os vitrais, as pinturas de teto, é porque o povo ficava Distraído. se distraindo, porque não estava entendendo absolutamente nada. E aí os pré-reformadores, eles surgiram exatamente para começar a mudar esse quadro, questionar a postura da igreja, e querer a Bíblia na língua vernácula. O John Wycliffe, né, um professor de Oxford, ele é um dos primeiros aí nessa linha, né? Vou traduzir, vou fazer com que o povo saiba exatamente o que está na Bíblia, não através desse povo aí que está fazendo tradução que não é devida, ensinando que não é devido. E aí começam os primeiros passos, né? A gente vai ter isso lá em Lutero, a questão da reforma, mas nós temos pré-reformadores como o William Tyndale, além de John Wycliffe e outros que vieram, né? Desde os valdenses e tudo mais, que foram importantíssimos nessa época. E só a partir do momento que você tem a tradução na língua vernácula, no alemão, no inglês, e depois vai se espalhando, é que você pode ter primeira reforma, né? Porque ganhou peso, a necessidade de uma reforma na igreja, e depois a interpretação correta. E aí o pessoal, os reformadores, a partir de Lutero, Calvino, Zwingli, principalmente Calvino, vai buscar essa questão, o resgate ao sentido histórico gramatical. Aí é que eles vão resgatar o método lá da igreja de Antioquia, de pegar a Bíblia e buscar aquilo que está escrito, né? Isso está escrito. Eu não preciso estar buscando, a não ser que aquilo que está escrito não seja suficiente, traga alguma figura que não é possível, né? Então, se tem alguma coisa que não é possível, a própria Bíblia vai explicar. E aí Lutero foi nessa linha, né? A Bíblia explica a Bíblia. É uma das regras da hermenêutica. Então, se eu tenho um texto difícil, eu procuro na própria Bíblia luz para aquele texto. Se o texto tá claro, então tá tudo bem, não precisa estar buscando qual é o sentido moral, qual é o sentido escatológico, né? Que isso foi um método estabelecido ao longo da Idade Média. Os 4 sentidos, né? Depois passou até 6 sentidos. Então buscava-se o moral, o espiritual, o que tinha por trás de ensino, qual é a tipologia desses textos, né? E eles não, eles vão voltar e dizer, olha, o importante é o que está escrito.
E se o que está escrito não está claro, nós temos que buscar a interpretação da própria Bíblia, né? Um dos personagens aí dessa época, Tomás de Aquino, né, que vai fazer muita questão da causa e consequência. Ele vai fazer uma defesa do cristianismo, mas muito na razão, vai usar muito o método aristotélico, né? Metodologia mesmo para explicar, muito em cima da questão da razão humana, mas traz também grandes contribuições na questão da interpretação. A partir da escolástica, né, das escolas de catedrais para estudar método, é que surgiram depois as universidades, né? Porque as universidades elas nascem dentro do cristianismo, né? Sim, Tudo começa ali, veja, o judeu se destaca desde sempre, né? O judeu se destacou no mundo por ensinar os filhos, num mundo que era analfabeto, o judeu era alfabetizado em casa, para poder ler a Torá. Depois o cristianismo vai na mesma linha, né? O povo cristão queria ler a Bíblia. E aí, a partir daí desse método de ensinar, das pessoas aprenderem para ler, começou a desenvolver estudos, né? Aí surgiram as escolas. escolas bíblicas, inclusive, escola bíblica Escola surge bíblica, dessa necessidade, né? exatamente. E é interessante isso, né? Porque a contribuição do cristianismo é fundamental no mundo, né? E as pessoas às vezes não contam isso na história e deixam de lado. E a gente mesmo não se apropria daquilo que é contribuição nossa, né? Os reformadores, né, como eu falei, foram resgatar essa linha mais de interpretação literal do texto. Calvino vai ser, né, tem uma importância enorme nisso aqui. Ele vai sistematizar aquilo que Lutero começou a fazer, ele que vai colocar metodologia, né, nessas questões todas. E daí nós vamos ver a questão da pós-reforma, né, que nós tivemos primeiramente a reação da Igreja Católica. Houve uma reação muito grande, né, por conta de tudo que aconteceu. Então, a Igreja Católica ela vai trazer movimentos antagônicos à reforma, espalhar jesuítas no mundo como missionários, né, proibir os países como o Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ter relação nenhuma com o mundo protestante, vamos dizer assim, da Europa, né? Só podia se comunicar com aqueles que eram do catolicismo. Só com a abertura de portos aqui no Brasil é que começaram a chegar os ingleses, os franceses. Os franceses que vieram antes, os huguenotes, eles foram expulsos daqui, mortos, na verdade, lá na Baía de Guanabara, né? A tragédia de Guanabara. Então, a Igreja Católica fechou, né? O mundo, tentou dominar o mundo e fazer, ó, o protestantismo Uma vai ficar aqui. censura. Censura, vou censurar, né? Não vou permitir que se expanda. Então, a Contra-Reforma veio muito nessa linha. E aí, quando o Iluminismo entra, vai trazer a questão da razão humana. Nesse período do surgimento da reforma, é interessante porque você tem a reforma genuína e você tem a reforma como essa anglicana, que não é genuína. A história conta que o rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina. Catarina era filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castelo, o casal lá da Espanha, né, que unificou a Espanha meio que à força, embaixo de um cristianismo católico, né, expulsando judeus e tudo mais. E Henrique VIII, ele queria se separar de Catarina de Aragão para poder casar com Ana Bolena, porque ele queria ter filho. E a Catarina não podia dar. E ele vai ao Papa, o Papa não aceita fazer esse divórcio dele, né? Porque tinha pressão lá do casal, que era dominante no mundo. Sim. Então ele rompe com a Igreja Católica Romana e cria o anglicanismo, né? A Igreja Anglicana. Para quê? Para poder ter essa liberdade. Então você veja, a Igreja Anglicana surge não como uma reforma genuína, mas como Interesse um próprio. interesse próprio, né? E dentro desse ambiente lá do Reino Unido, o que acontece? Vai surgir o puritanismo. Os puritanos que querem realmente uma reforma genuína, né, que estabeleça os princípios bíblicos, né, que mude a questão desse ambiente da igreja. Aí nós temos o puritanismo, temos o pietismo, né, que é a questão do pessoal, olha, nós precisamos
ter o conhecimento, mas ter a prática. Nós precisamos olhar os pobres, né? Também são movimentos dessa época. E a era moderna que vai ser totalmente impactada por essa questão do humanismo, do iluminismo, né? O iluminismo influenciou muito, né? Porque passou a ver a Bíblia como um objeto de interpretação como outro qualquer, que precisava passar por critérios, pressupostos, e o sobrenatural foi totalmente escanteado, questionado. Eles passaram a ver a Bíblia como o livro humano. E aquilo que não podia ser, vamos dizer assim, é, reconhecido pela ciência, se a ciência não pode explicar, tem que ser desconsiderado. E aí, quando você vai ver a Bíblia, que é cheia de eventos sobrenaturais, pela presença de Deus, pelo poder de Deus, muita coisa foi questionada. E a fé do povo foi posta de lado. Então, do ponto de vista cristão, o humanismo, o iluminismo fizeram muito mal. Né? Muito mal. E ainda faz, né, pastor? Pois é, Ainda faz. ainda faz, exatamente. E aí, doutor Paulo, para nós irmos já para essa fase final, assim, da pós-modernidade, depois dos movimentos que surgiram nas próprias igrejas, trouxe uns problemas interessantes, porque começou a ter essa hermenêutica intuitiva e essas teologias da pós-modernidade que coloca o homem no centro, né? O antropocentrismo, né? Enfim, o homem, as coisas foram feitas para o homem. Então você vem buscar a teologia da prosperidade, né? Tudo o homem tem direito, Deus tem que dar porque o homem tem direito, o homem é criatura de Deus, né? Eu determino, exijo. Declaro, exijo o que é meu. E aí isso entrou na música, né, na música dos ritos, do culto coletivo, e trouxe muito mal, porque começou-se novamente a sair da interpretação literal do texto para pegar textos isolados e fazer de textos isolados doutrina. Então as pessoas tiram versos e começam a partir daquele verso estabelecer doutrina. Outro dia, no nosso próprio seminário, eu estava falando disso. Né? A gente fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão Já acrescentadas. vi todas essas coisas, todas as demais coisas. Pois é, Tudo que você pedir, já vi tanto. pois é. E você vai no texto, e ali o texto está muito claro. Todas estas. E a tradução foi muito, né, muito bem nesse sentido, porque quando você fala esta, você aproxima de você mesmo, daquilo que você está dizendo. E Jesus acabara de dizer que coisas são essas. Então ele fala do comer, do beber e do vestir. Então, se você tem isso, é o que É essencial. é essencial. Né? E as pessoas pegam o texto isolado, tiram e vão sair fazendo doutrina em cima disso. Aí cria doutrina de prosperidade e outras coisas mais. Então, a pós-modernidade no ambiente eclesial tem esse problema da interpretação intuitiva e ela sendo customizada. Né? Ela está customizada para que você entregue um produto. As igrejas, infelizmente muitas, viraram aquela coisa de um negócio. Né? É como se você tivesse um cliente e esse cliente vai chegar, ele precisa ser bem atendido. Então ele precisa ter o conforto e ele precisa receber um produto que ele saia, goste e volte para consumir outra vez. Né? Então aí eu começo a colocar limites na palavra. Eu não posso dar essa palavra como pastor porque vai ofender aquela pessoa. Eu não posso dizer isso. Então eu vou customizando, eu vou dizendo só aquilo que agrada as pessoas. Então eu preparo o ambiente da melhor forma possível, eu entrego o melhor possível para eles e a palavra de Deus perde a centralidade. Deus sai do centro, Cristo sai do centro. A mensagem deixa de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. E isso é o que nós encontramos na teologia da pós-modernidade, quando se distancia da verdadeira interpretação bíblica, que é de acordo com o que está escrito. E aí eu tenho que apresentar, expor a palavra de Deus, e não as minhas experiências. Né? A teologia experimental, experiencial, na verdade, melhor dizendo, ela é perigosa. Porque eu fico muitas vezes querendo trazer para o público coisas da minha própria experiência. Não tem problema nenhum você contar uma experiência, um testemunho seu. Mas você não pode estabelecer um culto, uma pregação, formar um que você fique todo tempo contando suas experiências. O
o lugar do o púlpito, né, especialmente nesse momento do culto coletivo, é para adorar a Deus e para expor a palavra de Deus, não do pregador, né? Pastor, isso é interessante, diante da autoridade que o pregador tem, né? O que ele faz, a tendência é as outras pessoas copiarem. Se ele disser, olha, eu orei a Deus, por exemplo, com a camisa manga comprida, ele me ouviu, eu vou querer também colocar uma camisa manga comprida para Deus me ouvir. E Sim, isso aí já formou doutrina, né? Você pode orar também com uma camiseta, ele vai te ouvir. sim. Eu acho que a partir daí da pós-modernidade surgem os movimentos neopentecostais, né? Sim, Com todas as doutrinas das mais variadas possíveis. sim, Transformaram o culto num show, né? Dizem que é um show, aí tem vários elementos do show, né? Tem apresentações que a gente até duvida que aquilo ali realmente é para edificação do corpo. Mas tem. tem E é sim. caro para fazer um show desse, viu? É. E aí, assim, nessa fase final, o que é importante nós colocarmos que a Bíblia tem sua riqueza literária, seus gêneros literários e suas figuras de linguagem, como qualquer texto que você vá ler. Então, esse povo, o povo da antiguidade, que nós só estamos falando principalmente dos judeus, eles tinham o seu método de apresentar. Então, você encontra é, lei, a Torá, que é instrução para o povo. Tem as profecias, que enquanto a palavra não estava totalmente escrita, Deus usava homens. E por isso que ele diz assim: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. São profecias que Deus usava homens para instruir. Mas você tem também poesia, o método de poesia, riquíssimo, né? Sabedoria. Tem uma figura do sábio naquela época, o observador do tempo, da natureza, das relações humanas, que depois escreveu o que ele observou. E isso é importante nós sabermos, entendermos que aquilo que está escrito por um sábio de observações não é uma promessa de Deus para nós. Porque às vezes as pessoas leem um determinado texto lá de Provérbios, de Cantares, de Eclesiastes e tomam isso como uma promessa de Deus. Aquilo é um observador, dando conselhos, dando instrução. Não é uma promessa feita de Deus para nós. Então você não pode se apropriar disso e depois, por não receber a promessa, ficar frustrado, né? Ter sua fé diminuída por conta disso. Então É, tem que levar em consideração. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. pastor, aí então, não sei se está no momento, mas vou falar a questão de aplicar, tirar aplicações da Bíblia para o dia, os nossos dias. Tudo é aplicável? Ou tem coisas que é só para aquele momento em que foi escrito, que estava acontecendo? Você entendeu? Entendi. Eu diria o seguinte: em tudo nós aprendemos. Sim, Nem tudo nós podemos aplicar, devemos aplicar. Porque, assim, a aplicação. A primeira coisa é a seguinte: você precisa interpretar primeiro lá. E depois aprender. E aí, em que eu posso aplicar isso? Eu vou aplicar na minha própria vida esse ensino. Por exemplo, eu vou lá e pego uma situação. Por exemplo, Davi. Davi teve um problema seríssimo pela omissão dele com os filhos. sim. Então, o que que eu preciso aprender com isso? Eu preciso entender o que que ele fez, o que que ele deixou de fazer, e aprender na minha vida e na posição que nós temos de, né, pastores, ensinar o povo dessa forma. Então, eu estou aplicando uma coisa que é lá do contexto de Davi, mas eu interpretei primeiro o que que aconteceu e trouxe para a aplicação. O que eu estou dizendo é que às vezes as pessoas não interpretam e tentam aplicar, fazem uma ponte direta para a aplicação sem a devida Por interpretação. exemplo, Josué, Deus mandou eles rodearem Jericó 7 Sete vezes. vezes. Estavam diante de um problema, tinha que passar por ali. Certo. E Deus agiu, as muralhas caíram. Hoje eu estou com um problema bem aqui, eu pego, vou rodear 7 vezes. Todas as vezes vai ser isso, ou Deus tem outras estratégias? Essa aplicação imediata, eu É, já vi muito entendi, isso. entendi. Perfeita a sua pergunta. Na minha visão, isso é lá para aquele contexto.
É específico para aquele contexto. Não significa que eu vá repetir e vai acontecer a mesma coisa. A não ser que Deus, com toda a sua soberania, chegue para mim e diz assim: faça isso 7 vezes. Hum. Mas eu não posso pegar esse texto lá de Josué e tentar Carregar fazer. essa Não. carga na costa. Toda vez que acontecer isso, eu vou rodear 7 vezes. Exatamente. Para ler o texto, ele quer compreender de forma literal. Aí, o texto não está sendo literal. Sim. E às vezes é o contrário, ele está sendo literal e o cara tem que usar uma figura de linguagem. Por exemplo, Jesus diz assim: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Quer dizer, a gente vai literalmente arrancar ele, eu vou parar de pecar? O texto não quer dizer isso, mas muita gente que lê sem usar as técnicas da hermenêutica e muitas das vezes até o bom senso. Sim. Né? Eu não uso a hermenêutica, mas eu vou usar o bom senso. É o literalismo, né? É, Porque uma coisa, quando você usa o literalismo, você vai, por exemplo, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, ele não está dizendo que ele é uma porta, ele está usando uma figura de linguagem. Arranca o teu olho, ele não está mandando arrancar o olho, ele está usando uma figura de linguagem. Agora, o que o senhor trouxe, pastor, é muito importante, porque é exatamente isso. Por exemplo, você tem campanhas hoje, campanha dos 7 dias vigiando, não sei o quê. Aí entra o ato profético. Aí entra o ato profético, exatamente. Campanha, não sei o quê. Isso não faz sentido, tá certo? Isso é uma coisa, isso realmente é específico. O que que nós temos que aprender de lá, dessa situação de Josué? Obediência, perseverança, a soberania de Deus, isso está presente. Agora, eu não vou repetir isso. Os judeus, eles começaram a fazer essas coisas, né? Pegavam um texto, uma situação que Davi fez, eu vou repetir a situação de Davi. Depois eles mesmos viram que não fazia sentido nenhum, né? Porque ali foi uma ordem de Deus para aquele momento, especificamente, então não se aplica em tudo. Né? O seu ponto foi muito E importante. outra coisa também é esse judaizar as coisas. Olha, eu fui em Israel, eu trouxe o óleo, que esse aqui é lá do pé do Monte Horebe. Esse funciona. funciona. Então, eu não posso pegar um bem daqui do, não sei, uma livraria X aqui, trazer para cá, tá aqui. Então, essa aplicação aí exagerada, né? É como o pastor Zenaldo falou agora. O centro da Bíblia, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse 1, capítulo, é Jesus Cristo. Uhum. Aí as pessoas querem substituir Jesus Cristo por outros elementos. Né? O óleo, né? O manto, o óculos, aí são coisas variadas. Uma vez eu fui entrar num momento de oração e um irmão perguntou: tem óleo? Tem? Eu digo: não, tem Cristo aqui. Pai nosso com óleo. Se tivesse o óleo, Se fica mais tivesse o óleo. forte. Então, o que é isso? é como tem o movimento da água do Rio Jordão, né? Pois é. Sim. Se tivesse trazido toda essa água do Rio Jordão, tinha secado. Ele é um riacho, ele não é um rio caudaloso. Né? Então é preciso Exatamente. tirar esse. Essa situação, desde a Idade Média, que não cessou. E, infelizmente, nós olhamos para o catolicismo, principalmente o medieval, com as restrições que deve ter realmente, porque pelos erros cometidos, né, o afastamento principalmente da palavra. Mas hoje no meio evangélico, infelizmente, você tem esse tipo de coisa. São as campanhas, é o sal não sei o quê, a água em cima da É televisão. algo que o povo vê, que passa, É, físico, materializar a fé. materializado. Então, isso é de se distanciar também. Então, ele tem esse risco. E esse ponto é importantíssimo. Então, você deve interpretar a Bíblia reconhecendo que ali há gêneros literários. Você está, muitas vezes, diante de uma poesia, diante de um conselho sábio, mas você pode estar diante de uma instrução, de uma promessa realmente de Deus. Então, há que separar o que é promessa, o que é instrução, o que é poesia, o que é sabedoria, o que é uma carta ad hoc, né, que nós chamamos em um termo jurídico assim, específico. Paulo, quando escreve, ele escreve, por exemplo, a igreja de Corinto. Aí eu posso pegar e aplicar. Vamos interpretar primeiro. Por que Paulo escreveu? Em que circunstâncias ele escreveu? Como estava a igreja de Corinto? Eu preciso pegar todos esses elementos para tirar a mensagem. Qual é a intenção do autor? Essa é a intenção do autor, Paulo. Consegui chegar nela? Ótimo. Agora, aplica-se para mim? Eu estou vendo algo parecido, semelhante? Opa, aplica-se. Eu posso aprender com isso, né? Mas eu preciso primeiro entender lá. Isso porque é específico, tem muita coisa ali que é específica. Paulo fala ali, por exemplo, de comida. Uhum. O que se deve comer, o que não deve comer. Porque você tinha uma situação ali que o povo pegava a carne que era sacrificada dentro dos templos, era ia depois para o açougue.
Ela ia para o açougue. Então, como é que eu posso aplicar? Aí eu vou lá na Bahia, passo na rua e tem um acarajé. É um despacho. Aí, pois é, eu posso ver um despacho e posso ter uma senhora vendendo um acarajé. Ah, eu gosto de acarajé, olhei e tal, não tem problema, eu vou comer. Agora, se alguém me diz assim, ó, aquela barraca vende acarajé, e o acarajé é lá do terreiro tal, tal, tal. Opa, agora eu conheço. Quero falar contigo sobre aquela acarajé, não quero nem ouvir, eu quero ver. Entende? Então, é importante nós entendermos por que Paulo estava dizendo, a que contexto ele estava se referindo, né? Sim. Para que a gente traga da forma correta para os nossos dias, né? Então, isso é a questão do gênero e a linguagem, como nós já vimos, né? Falamos aqui diversas vezes. Você tem a questão, passar aqui, as figuras de linguagem, que tem muita símile, metonímia, hipérbole. O judeu gosta muito de hipérbole, de como nós também. Estou morrendo de sono, estou morrendo de fome. O judeu, João faz um hipérbole no final do livro dele, diz assim: se eu fosse escrever todas as coisas que, né, eu presenciei, que Cristo falou, nem o mundo Os inteiro, milagres, né? os milagres nem caberia. Então, esse é uma João, hipérbole, né? Assim como eles marcam, quando Jesus fala, repetindo, quando ele fala assim, Marta, Marta. Isso é uma forma de chamar a atenção. de verdade, em verdade. Em verdade, em verdade. Você tem repetição ali, isso é um estilo judeu de estar chamando a A atenção. ênfase, né? ênfase, dar ênfase na palavra, tá? Naquilo que quer dizer. Então, são figuras que nós temos aí, alegoria, personificação. Paulo usa muita personificação. Paulo trata, às vezes, o pecado como se o pecado fosse um senhor. Ele usa a morte, personificando a morte como se fosse um ser, né? Então, Paulo usa dessa linguagem. E se você não tiver cuidado, então o pecado é um ser sobrenatural que está presente aqui. E as pessoas começam em cima disso, por não conhecer né, essa linguagem usada, começa a ir para um campo sobrenatural e começa a ver coisas onde não tem nada, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Ironia, né? Tem ironia. Elias, por exemplo, usou de ironia lá nos profetas de. Será que ele está dormindo? É, Ele está dormindo aí, foi viajar. então, metáfora, né? Enfim, aí tem a descrição de cada uma, está no material que os. Essa vale a pena falar do antropomorfismo e antropopatismo, né? Que a gente usa, a nossa dificuldade humana para entender Deus, né, as coisas de Deus, por exemplo, começa pela Trindade. Como é que eu vou entender a Trindade? Como é que eu vou entender um ser como Cristo, que tem duas naturezas? É uma pessoa só com duas naturezas. Como eu vou entender isso? As pessoas, Deus, Cristo, deixou de ser humano, ele ressuscitou com carne, osso, mandou tocar, comeu, né? Foi aos céus. Então é muito difícil para nós. Cristo diz: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como espírito, como é que se explica Deus com mão, com os pés? Então, é uma linguagem que nós usamos para o nosso próprio entendimento. Deus permite para que nós venhamos entender essa relação nossa com Deus. E isso nós chamamos de antropomorfismo, quando nós usamos os nossos conceitos atribuindo a Deus, né? Então, palavras que não cabem em Deus, mas por nós usamos, para didaticamente nós podemos entender, compreender um pouco dessa nossa relação com Deus. E o antropopatismo, que é sentimentos que nós atribuímos a Deus. Então, são duas figuras que às vezes Deus se arrepende, Deus conhece todas as coisas. Não erra. Deus não erra, Deus é perfeito, Deus é soberano, né? Então, a Bíblia às vezes traz uma linguagem para nosso entendimento, porque os pensamentos de Deus Sim, são muito maiores, muito superiores ao nosso. Então, para o nosso benefício é que Deus nos permite muitas vezes usar, e a palavra de Deus está revelada para nós entendermos, né? Numa linguagem que Deus usa. Não usa toda a sua sabedoria, porque senão nós não entenderíamos nada, né? Por isso que Jesus muitas vezes fala, ó, quando ele está falando com Nicodemos, Hum. né? Está falando ali com o mestre da lei. E ele sabia tudo da lei. sabia tudo da lei. Eu te falei das coisas terrenas, tu não entendeste, imagina se eu te falar das coisas É. celestiais. E quando Né? ele disse para Nicodemo que é preciso ele nascer de novo, dá um nó na Dá um cabeça nó. dele. Exatamente. Ele vai no entendimento Ele raso. vai dizer, eu vou voltar para o útero da minha mãe, para dentro da minha mãe. Tá? Enfim.
E aí, doutor Paulo, esse paralelismo é uma figura interessante que tem muito no Salmo, né? Nos Sim, Salmos que você citou. sim, Salmo é um livro de poesias interessante, né? Um livro riquíssimo, né? E eles usavam os salmos para diversas situações. Davi é o maior autor, né? Mas tem outros autores também nos salmos. E a gente estava falando um pouco anteriormente, depois da volta da Babilônia, quando o povo se espalhou, mas ia a Jerusalém para celebrar as festas em peregrinações, os salmos foram divididos de forma a contemplar esses momentos. Então, à medida que eles iam se aproximando de Jerusalém, eles iam cantando determinados salmos, né? Os salmos de peregrinação, de romagem. Quando eles chegavam próximos, já na subida depois de Jericó, eles começavam a cantar os salmos de subida. Depois, próximo do templo, os salmos de degraus. Então, tem vários salmos. E no contexto dos salmos, desse livro poéticos, né? No saltério que eles chamam, você encontra muitas figuras, como o paralelismo. Nós, aqui no português, nós, no Brasil principalmente, nós temos uma riqueza muito grande cultural, né? Então você tem lá as rimas, o pessoal que toca, como é que é? Repente. repente, Repente, né? Faz repente, essa coisa toda. Isso é nosso. Então, quando muitas vezes a gente vai ler, a gente fica querendo buscar no salmo, é poesia, então vou buscar as rimas, rimas. no salmo, mas não é assim, né? O estilo literário do judeu é diferente. Então ele vai usar paralelismo crescente, às vezes ele repete, você lê uma frase, ela está repetida na segunda parte, com o acréscimo de uma palavra. Às vezes você tem decréscimo, às vezes você tem lá um pensamento sendo distribuído de forma que a mensagem central está no meio, formando um quiasmo que eles chamam. Então você tem uma riqueza literária impressionante, estilos, acróstico, que nós perdemos na tradução, né? Eu estava citando o Salmo 119, que é um salmo belíssimo, né? É o maior salmo, com 176 versículos. E para a nossa audiência, né? Ali você tem cada letra do alfabeto hebraico está lá repetida, iniciando as frases, 8 vezes. Então, quando você pega lá o Salmo 119, as primeiras 8 frases está com a letra Aleph. E aí na sequência, Bet, Gimel, até chegar na última que é Tav. Aí então você tem 8 frases por 22 letras, que são as 22 consoantes, né? Porque o alfabeto hebraico não tem vogal, são consoantes. Os maçoretas é que incluíram depois os sinais maçoréticos para facilitar. E aí você tem 176 versículos por isso. Obviamente, quando você lê em português, você não consegue ver, porque não dava para traduzir, Sim, né? Senão você perderia o significado. Então, a riqueza literária do Salmo é muito maior muito mais ampla do que rimas, que a gente está muito acostumado com nossas rimas, sim. essas coisas todas, né? Então, outro tipo de atributos que eles buscam na poesia. Bem, é isso. Eu acho que essa é a nossa, assim, um apanhado geral da hermenêutica. O que aconteceu aí ao longo da história, desde os judeus, né, passando por todas as fases. A gente, obviamente, não dá para colocar tudo aqui, expor tudo aqui, né? Mas é importante que as pessoas saibam que, ao se deparar com a Bíblia, está lendo um livro humano, escrito no seu contexto, com seu gênero, mas um livro divino também, né? Então você recorre a elementos da ciência hermenêutica com seus pressupostos, método, que tem que ter método, mas você precisa estar em contato com o autor divino, que é Deus, em oração, né? Para que a gente possa fazer a interpretação correta, ensinar corretamente e viver de acordo, né? Perfeitamente. Mas, assim, em definitivo, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós não podemos. Isso é muito importante que você falou, né? Não é que contém. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Um plano de redenção em marcha, que começa em Gênesis 3,15, com o anúncio do Redentor. Nós recebemos a má notícia e a boa notícia ali. A má notícia foi a queda, que é a maior tragédia da humanidade. A boa notícia Deus nos deu ali e a humanidade não entende até hoje, né, que da semente da mulher viria o Redentor. E nós estamos em curso, né, nesse plano de redenção de Deus, que vai culminar
em breve esperamos com a volta de Cristo. Em nome de Jesus, Amém. amém. Agora, pastor, olhe para essa câmera bem aqui e diga para os nossos espectadores. Quem quer compreender a palavra de Deus através da hermenêutica, o que a pessoa deve fazer? Explique para eles aqui. Então, acho que é importante entender que na palavra de Deus, como um livro escrito por humanos, você tem gêneros. Então, é importante ler livros a respeito. Buscar entender o que é hermenêutica, o que é a interpretação bíblica, primeiro. Tem livros disponíveis para nós aí, que somos do meio cristão. Então, leia livros, procure entender os gêneros que ali estão, as figuras de linguagem que nós aprendemos, inclusive na escola, né? Porque nós aprendemos sobre metáforas, sobre ironia na escola. Então, também na Bíblia está presente, para nós podermos distinguir isso, entender que há gêneros e entender que a Bíblia foi escrita em outro idioma. Se você tiver vontade, curiosidade, estude um pouco do grego, do hebraico, que isso vai facilitar a interpretação, mas, acima de tudo, procure ter uma vida de devocional com Deus. Esse é o principal. O elemento número um é ter esse devocional com Deus, é ter uma relação com o Espírito Santo, porque a autoria divina da palavra está presente. E sem essa, você pode ser o melhor hermeneuta possível, conhecer todas as figuras de linguagem, todos os gêneros, conhecer o idioma, mas se não tiver relacionamento com Deus, fica infértil, fica infrutífero. Então, principalmente isso. Beleza. Pastor Wilson, quem é Jesus? Olhe para essa lente aqui e diga para eles também. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Salvador e Senhor da humanidade. Eu quero terminar minha participação Sim, aqui, sim. por favor. Foi muito lucrativo para mim, foi muito edificante estar aqui com o pastor Zenaldo, com o doutor Paulo. Eu aprendi muito. E eu quero citar o Salmo 42, o verso 1, que diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti. E a gente vê a inspiração do Senhor na vida do salmista, que faz algo comparativo. O que vai saciar a sede dessa corça, é claro que ali o salmista deve ter visto a corça passando em busca de água, resoluta. Ninguém tirava ela daquele caminho. O que vai saciar a sede deste animal é a água corrente. E o que sacia a nossa sede interior, da nossa alma, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra coisa, os bens materiais, qualquer outra coisa que a gente busque nesta terra não vai saciar a nossa sede interior de um Deus vivo. Somente Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então a gente vai beber desta água que ele ofereceu para a mulher lá na beira do poço, a samaritana. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu queria convidar as pessoas que estão assistindo a se inscreverem no nosso canal Conexão Diálogo. Do lado de Conexão Diálogo tem um quadradinho preto de inscrever. Clica aí tem todas as notificações no sininho preto. Clica aí e você pode compartilhar também com seus amigos. Por exemplo, essa palestra do pastor Zenaldo com a participação do pastor Wilson, né? É muito legal. Vocês viram que é uma didática com slides, né? Uma coisa bem preparada. E queremos convidar vocês também a participar do 6º Congresso da Teoria do Design Inteligente, que é promovido pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nos dias 18, 19 e 20 de julho, sexta, sábado, domingo, lá em São Paulo, na Universidade Mackenzie. E nos dias 24 e 25 de outubro, teremos o 2º Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente, que será realizado no Teatro Zenira Fiquene, aqui na Faculdade Anhanguera. Faça sua caravana do interior para cá, venha, que você vai ser muito bem recebido. Os palestrantes são Barry Wilmore, é o astronauta que acumulou 167 dias preso na estação ISS. Com o professor Dr. John West, que ele é vice-presidente da Discovery Institute, em Seattle, americano também. Ou eles vêm, ou eles farão uma palestra especial. Dr. Tiago Melo, de São Paulo, Dr. Marcos Eberlin, de São Paulo, Dr. Rodrigo Pena, firme, e Dr. Carlos Júnior serão também participantes. Se inscreva e
e venha participar conosco do 2º Congresso. E também teremos um passeio especial para os Lençóis Maranhenses, que o tema é Lençóis Maranhenses, uma assinatura de Deus na Terra, com o Dr. Marcos Eberle e Carlos Júnior, nos dias 20, 21 e 22. Nós vamos divulgar o nosso telefone, nosso WhatsApp, para entrar em contato. Tá bom? Queria agradecer demais. Por mim, eu faria uma tenda, ficaremos nós 5 aqui conversando sobre hermenêutica e outras coisas. Mas quero deixar o convite aberto para nós fazermos uma conversa sobre o dilúvio. É possível a gente fazer uma hermenêutica do dilúvio, pastor? Sim, possível. Então aí, vamos preparar essa série aí, a gente faz 2, 3 episódios do dilúvio. Eu já ouvi o professor Marcos Eberle, por exemplo, e dizer, em palestra dele, que o dilúvio é um dos fatos mais bem relatados em todo o mundo. Sim. Todos os detalhes de construção de arca, de medida, o tipo de madeira, como se faz, os níveis da arca, né? Então, assim, vamos programar para a gente fazer, o pastor Zenaldo, vamos fazer uma hermenêutica do dilúvio, em vários capítulos, não é preciso a gente fazer apressadamente, né? Sim. Tá bom? Agradecer a participação de vocês, a disposição de vocês de vir aqui, perder esse tempo ou investir esse tempo, ganhar esse tempo também, e que as pessoas que assistam sejam abençoadas. Muito obrigado. Deus abençoe a família de vocês. Amém. Você também, meu irmão. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.